Meu nome é Pedro Santos, sou conhecido como Doom na comunidade de HeroClix. Eu vou responder aqui algumas perguntas sobre o rock. Primeira pergunta é o que é o rock? O rock se refere a Helms Open Championship, que é uma comunidade, uma organização que faz campeonatos de HeroClix desde o comecinho. Eles eram associados com o HC Helms, que era um site de informações de HeroClix. Hoje ele já tem parceiras e parceria oficial com a WizKids, já faz eventos oficiais há muito tempo. E eles normalmente são responsáveis pelos regionais, interestaduais, lá dos Estados Unidos. No caso do Brasil, a gente normalmente traz o rock para fazer um nacional, ou nesse caso agora fazer um regionalzão grandão com os principais jogadores do Brasil. Então, o que, por exemplo, tem lá fora como o regional de Texas ou da região, de algo desse tamanho, aqui no Brasil acaba sendo o Brasil inteiro por causa do tamanho da nossa base, né, de jogadores é bem menor. Como é que foi a minha participação nesses 2 dias de rock? Cara, eu gostei muito da participação, foram partidas muito desafiadoras. Uma coisa que chamou a nossa atenção é que o top 4 do segundo dia foi o mesmo top 4 do Nacional. Então foi bem desafiador, foi bem difícil, mas eu acho que eu estava com o time bem preparado, principalmente no segundo dia. O time foi bem estudado. Eu não tive tanto treino quanto o Nacional, mas eu acho que o desempenho acabou falando por si próprio. Quais foram os meus times e minhas estratégias? Tá, o primeiro time é baseado, vamos falar do Modern 300 pontos. Ele é baseado no uso do Hawkeye e o Green Man juntos. Tem um Colossus ali também, tem outras coisas juntos, tem um Weasel de 10 pontos com Enhancement e mais um de ataque. Mas o principal ponto ali é a gente conseguir usar o Hawkeye para ficar andando pelo mapa, já que ele vai ignorar elevação por causa do Green Man do lado dele e fazer um bom uso dessa agressividade, de buscar realmente o ponto na base, junto com o Murny e um pouquinho, né, de mobilidade com o Perdegaton. Então a estratégia desse primeiro time baseia em eu criar um ponto de ataque no meio do mapa, onde eu posiciono o Green Man e o Weasel, e o Perdegaton copiando Police do Murny. E eu vou criar ali uma posição onde o Hawkeye pode atirar na base inimiga ou bem perto da base inimiga, com 5 de dano, 2 tiros, Trick Arrow. É bem agressivo, bem forte. E o Colossus ele tá ali para conter uma possível agressividade do time adversário, ou até mesmo buscar para quebrar uma defesa, né? Porque ele entra quebrando tudo, né? Ele entra pisando, quebrando blocking, e o Mind Control dele é bem eficaz para puxar uma peça fora da, da estrutura defensiva do adversário e já causando algum tipo de dano. Então é muito eficaz para passar de stop e passar de personagens que têm uma defesa que possa, por exemplo, Impervious reduzindo o penetrante ou Impervious reduzindo completamente o dano, né? Então o dano do Mind Control do Colossus é bem eficaz para isso e é uma peça muito difícil de derrubar. Hawkeye é muito agressivo, muito versátil, pode trazer o POG dele, que dá Perplex, dá Enhancement, dá Incapacitate. Então, esse primeiro time ele é bem agressivo, ele tem essas duas facetas, um tiro muito forte, mas muito frágil, porque Green Man e Hawkeye e Weasel são peças muito frágeis, e para tentar balancear um pouco isso, eu trago o Colossus do outro lado. O meu segundo time foi um time bem diferente, ele também é agressivo, mas, por exemplo, ninguém do meu time bate de longe. No Silver, a gente tem que prever que vão vir coisas muito diferentes no jogo, né? Coisas muito fortes, muito quebradas, ainda mais 400 pontos Silver. Então, quando eu montei esse time, eu pensei assim: provavelmente vai vir o famoso time de Darkseid, que tá dominando lá fora, que é o uso do Darkseid para causar dano pisando em Terrain Marker. Então, ele não rola dado, né? Ele só causa dano. Então, como é que eu consigo ou controlar ou derrubar o Darkseid? Eu tomei a decisão de derrubar o Darkseid. E eu queria trazer uma coisa também. Poxa, a comunidade me conhece como Doom, eu queria muito usar as chases de Doom. Então eu trouxe o famoso Doom 3 porradas, usando a Power Gem. E é muito importante que ele tenha algum tipo de mobilidade, seja um TK para trazer ele, alguma coisa do tipo.
E tem essa Chase, a Diana nova, que quando ela bate, independente se ela acerta ou não, ela traz o Doom 3 porradas, traz um personagem aliado com uma keyword compartilhada com ela e dá place do lado dela. E isso é muito forte, né, cara? Então, o core desse time foi usar a Diana com o Doom 3 porradas, usando a Power Gem no Doom 3 porradas. Eu tinha duas opções para dar Hypersonic Speed para Diana. Um usando a Hellbike e a outra usando a prancha do Surfista Prateado. Por acaso o Salles, ele tinha essa prancha, ele me emprestou. E é um item assim que nela fica muito bom. Então, você dá mobilidade para Diana, Diana entra na frente, bate num alvo qualquer, acertando ou não, ele traz o Doom, porque realizou o ataque, desde que não seja shape change, ele traz o Doom. E aí o Doom dá 3 porradas. Só que, vamos lá, não adianta dar 3 porradas e eu não acertar, não adianta dar 3 porradas se o cara reduzir esse dano até 0, porque esse dano, inclusive, não é penetrante, tá? Então, eu precisava incapacitar a defesa do meu alvo de alguma forma, e eu adoro o Lich. Lich Legacy é uma peça assim que, poxa, tá adjacente a ele, não tem poderes, seja standard ou seja white, só funciona traits e habilidades, por exemplo, de team ability e tudo mais, mas poderes não tem, então poderes defensivos como stop, como impervious, como invincible, nada disso tá ligado, reroll também não tá ligado. Então eu trouxe o Lich para desativar o poder do meu alvo primário, traz a Diana, bate, o Doom entra, dá 3 porradas e tenta finalizar o alvo. Só que o Lich, novamente, não tem mobilidade e ele é complicado, porque se você está adjacente a ele, você também não tem poderes, mesmo sendo aliado. Então, primeiro eu ia usar o combo do Lich com o Lockjaw e o Lockjaw de laço para dar imóvel pro possível alvo que eu estou sempre mirando no Dark Side, né? Mas aí, quando eles estavam adjacentes, o incapacitante estava desligado, então eu precisava botar uma capa no Lich, era um pouco mais complicado. E eu não queria tirar a capa do Colossus, porque eu sempre gosto do Colossus como cara ali para conter uma agressividade inimiga. E além disso, ele abre caminhos, né? É muito importante. O campeonato todo foi num mapa fechado, né? Que é um mapa fixo, que tem muita barreira, muito travado. Então, o Colossus para abrir caminho era muito interessante. Ele tem a fraqueza dele não conseguir ignorar a elevação, por isso a capa nele. Então eu não queria tirar a capa do Colossus, queria manter a capa no Colossus. Então pesquisei um pouco, eu achei o Angler, que era muito utilizado com a Scarlet para movimentação no mapa com muito bloco em barreira. E o Angler no Lich foi um feat assim perfeito, porque ele dá phasing teleporte com um speed de velocidade 10, né, de valor 10, então faz o Lich ir até a 11ª casa. Só que além disso ele tem uma free, que se ele tiver adjacente a um objeto, blocking ou parede, ele olha para um outro quadrado até 6 de range, que também está dentro dessas condições, também é adjacente a um objeto, blocking, printed ou parede, e ele pode dar um place. Então usando esse place junto com esse phase em teleporte 10, ele vai para praticamente qualquer lugar do mapa, principalmente que você já escolheu a posição inicial dele, já meio que saindo nesse place. Então o Lich sempre chegava. O Colossus pisava nos blockings em volta, ou barreiras em volta, que a pessoa poderia talvez tentar não dar espaço para o Lich encaixar. E aí a Diana entrava com Hypersonic Speed, trazia o Doom dava 3 porradas, já tinha porrada da Diana, tinha 3 porradas do Doom. Para complementar o time, eu coloquei uma Jennifer Cale, pra gente, né, ser carregada pelo Colossus e o cara não ter defesa aumentada, então eu já tô batendo contra a defesa Printed. Coloquei Emotional Modifier na Jennifer Cale para baixar essa defesa, e eu adoro esse item. Emotional Modifier para mim é um item mais quebrado do Silver. Claro que Power Gem e essas coisas são muito fortes, mas o Emotional Modifier ele te dá uma variedade de opções ali, defensiva, ofensiva, Battle Fury para tirar tiro de longe, é muito interessante. E para complementar o time, poxa, tá, eu preciso de mais agressividade. Não adianta eu ter um time mediano que faz tudo, mas não faz direito. Então eu ainda botei um Sky Tyrant com Trick Arrow para ter uma segunda opção. Porque se o cara mata o Lich, eu tenho muitas porradas, mas eu não consigo entregar esse dano, porque esse dano vai ser reduzido. Talvez esse ataque não acerte. Então o Lich era uma também fraqueza no meu time. O cara mata o Lich, o que eu faço? Então eu usei a Trick Arrow no Sky Tyrant, que tem uma mobilidade muito boa também. Ataca com um valor bem legal, normalmente 13 porque a Diana vai estar perto, e mais um porque ele vai dividir keyword, é só escolher um alvo decente ali, mas normalmente o Darkseid já tem uma keyword compartilhada com ele, então ele ataca com 13.
e tem o Perdegaton ali, que é um possível rerola. O Perdegaton tá com o anel amarelo para ter um perplexo e baixar a defesa um pouquinho mais. Então, normalmente eu tô batendo com mais 2 de ataque para a defesa printer de menos 2. Então, é um ataque muito certeiro, com rerola, inclusive. Então, eu trago esse Sky Tyrant usando a Trick Arrow, porque existe uma Trick Arrow, que se eu não me engano é a NTH Metal, ou Metal, alguma coisa assim, não recordo o nome certinho, mas ela desliga poderes de TA e desliga stop para aquele até o próximo turno. Então, como o Sky Tyrant tem Auto-Hit, ele entraria para frente, bateria, desligaria a TA, não importa se ele dá dano ou não dá dano, não estou muito preocupado com isso, mas ele bate e ele ainda pode dar o Auto-Hit desligando o poder defensivo do inimigo. Mesmo o cara tendo Power Cósmico, você desliga o Power Cósmico e desliga o poder defensivo. E aí eu consigo continuar com... Tenho mais uma opção para implementar o combo Diana e Doom 3 porradas. O Doom, cara, seu potencial, a Diana tem Power, né? Então a Power Gem já dá 2 de dano, a Diana dá mais 1, e ele tem Printed 4. Tem o potencial de dar 21 de dano em uma ação é muito forte, é muito expressivo. Então as pessoas que não lidaram com Doom não tiveram como reagir à minha estratégia. Só que se você vai para cima do Doom, você deixa o Lich aberto, você deixa a Diana aberta, você deixa o próprio Sky Tyrant, que não bate pouco, aberto. Então eu acredito que a força do meu time é porque ele era extremamente ofensivo, extremamente quero buscar jogo, e ele tinha muitas opções de combinações diferentes entre as peças que, vamos dizer, que o oponente começou e tirou 2 ou 3 peças, uma ou 2 peças, 2 ou 3 é bem agressivo, mas tirou 2 peças minhas. Com o resto, mesmo assim, o meu time ainda dava dentro e derrubaria um Darkseid. Então, acredito que ter tantas opções agressivas foi a grande chave ali para o sucesso do meu time. Eu agradeço muito as pessoas que me ajudaram a montar esse time. Eu não tinha tudo, principalmente o Salles. Eu não tinha o Angler e não tinha a prancha, né, do surfista prateado. E o Angler, principalmente, cara, foi um item que fechou, tem uma mobilidade, abriu o ponto para outro lado. Foi muito interessante. Então, esses foram os meus times e minhas estratégias. Minhas principais partidas. Eu lembro de algumas. Eu vou falar primeiro a partida que eu perdi. Eu perdi uma partida nesse torneio, que foi contra. Foi no Silver no segundo dia, que foi contra o Belani. Belani estava com um time muito interessante de controle, um time. É o que eu falo de Heroclix, né? Muito pedra, papel, tesoura. Eu tô muito mirando no Darkseid, como derrubar ele, agressividade. E ele veio com um time que é muito difícil você atacar esse time, porque tem 2 Spiders que escolhem o dado 1, e também tinha um Kill e um outro cara lá que também tinham dados. Então ele tinha 4 trocas de dados. O time dele, na minha opinião, para um torneio longo, não teria tanto sucesso, porque uma hora ou outra ele ia encarar um Darkseid, e foi o que aconteceu. Mas eu achei muito legal, muito interessante, muito fora da caixa esse tipo de time. E ele basicamente fazia o meu ataque ser uma falha crítica, né? Porque ele tinha 2-1 e podia trocar os 2-1. Então foi muito interessante, foi muito legal. Foi uma partida antes do cut, então a gente também não estava muito agressivo, a gente estava estudando um time do outro, e foi muito legal eu ver uma partida completamente inédita. Eu vou falar também contra o Belani também no primeiro dia, que foi no Modern, que foi a minha primeira partida que os dois times tinham o barril. Então foi a primeira mirror match de barril ali, foi muito interessante, um jogo muito travado, muito estratégico. O time dele também tinha muitos super senses com valores altos, né? Tipo 3, 4, 5 ou 6, 4, 5 ou 6. Eu fui pra frente e ataquei com o Hawkeye usando Precision Strike para tentar baixar um pouco, mas foi um risco que eu tomei e ele se pagou. Foi realmente difícil acertar ali, eu tive que matar 2 vezes o Space Ghost, e depois disso eu tentei recuar, tentei segurar o jogo, usei barreiras, usei as baratas para segurar, o barril estava meio que ativado ali, então ele entra e dá uma porrada boa, mas não consegue matar uma peça minha, e depois disso eu uso barata para jogar, ele volta lá para baixo, né, porque o mapa é dividido em 2 elevações, várias elevações, mas principalmente em 2 elevações. Então eu fico tentando segurar essa She-Hulk, que foi uma peça que a gente até brinca falando que ele inventou, que eu não vejo essa peça em meta nenhum, mas é uma peça monstruosa, muito bom, muito forte. Funciona muito parecida com o que eu faço com Colossus, mas extremamente dura, extremamente difícil de derrubar. Então foi um jogo muito estudado, muito pensado, muito travado por causa dos 2 barris, a gente batendo poucos, estudando.
e eu consegui levar por 40-0. Foi um jogo muito travado. Outras partidas difíceis que eu tive. Eu vou falar que foi na final do Silver, né, do segundo dia contra o Marcellus. Ele estava com o time redondinho de Darkseid. Meu time desempenhou muito bem contra ele, mas o Marcellus estava jogando perfeitamente com o Darkseid. Eu acho que ele cometeu só um pequeno erro ali no último, mas o Darkseid já tinha morrido e estava no último clique de vida, então já estava muito complicado para ele. Então foi muito desafiador, cara. As partidas com o Marcellus também são muito pesadas, são muito estressantes, são muito competitivas. Eu acho que ele tá realmente no top 3, top 2 agora, né? Que ele pegou 2 segundos direto do Brasil. Então tem que dar essa valorização para esse jogador, que esse jogador subiu muito, muito rápido. Então tá jogando muito. Então acho que foi contra o Belani e contra o Marcelo. Eu tive uma partida bem apertada contra o Iago também. Foi por pouquíssimo ponto, quase que eu fico fora do cut. Mas eu consegui achar uma saída ali no Mind Control. O Iago jogou muito bem. E eu acho que essas foram as partidas mais legais. Eu vou também falar um pouquinho do Pulp, uma partida contra o Guizarra, cara. O Guizarra tá jogando muito bem o Pulp. Eu cheguei fora de ritmo, fora de jogo, primeira partida ali, e ele passou o caminhão por cima de mim. O time dele com Deadshot, com Green Arrow, eu achei muito legal. E, poxa, parabéns. O nível tá muito alto em Cabo Frio, tem muito jogador forte, muito jogador bom. Teve uma partida do cursinho também que eu tava com muito. Cara, o que eu vou fazer contra tanta planta? Cara, eu usei 5 ações para limpar os marcadores de planta, se remover o meu time. Então, o meu time todo agressivo virou, se encolheu num cantinho e tirou o ataque à distância das Poison Ives para depois tentar fazer alguma coisa. Também foi uma partida muito interessante, muito legal. E eu acho que essas foram as principais partidas que eu lembro agora. Tiveram várias. Eu joguei contra o Salles, é, joguei também contra o Patrick no Pulp. Foram várias partidas diferentes. Contra o Março, tiveram 2 partidas contra o Março bem legais, principalmente a do Silver. Então, foi um campeonato assim, nível nacional. Não tenho como dizer que foi diferente. A competitividade foi até mais agressiva um pouco. Porque o Silver, ele faz a gente sair da caixa, cara. Então é bem difícil a gente conseguir trazer times novos do nada, assim. O Silver eu tive uma certa dificuldade, eu tive que estudar bastante para trazer uma coisa legal. E uma mensagem para a comunidade, galera, venham jogar. Vamos marcar presença nos eventos presenciais. HeroClix está precisando de ajuda, está precisando de força no Brasil. A gente está ganhando espaço na comunidade internacional. A gente está começando a ter evento bom, evento grande, evento legal. Poxa, teve o Nacional que, cara, teve uma premiação absurda, absurda, completamente fora da caixa. Teve agora esse rock que também teve, cara, foi um Factory 7, que isso, cara, é muita coisa, muito legal. Muito parabéns à organização de Cabo Frio, ao Guizar, porque esses eventos estão muito legais, mas a gente precisa que a galera compareça. A gente precisa que esses eventos sejam maiores, que esses eventos representem mais coisa, que tragam a imagem do Brasil positivamente lá fora. O Nacional valeu vaga para o Mundial, gente, só que a gente não tinha organização nem condição de ir para o Mundial. Ano que vem, provavelmente vai valer de novo. Se a gente conseguir fazer isso de novo, a gente vai ter uma presença, a gente vai se colocar ali como um centro de HeroClix aqui na América Latina. Então é muito importante que a galera venha aos eventos. Ano que vem parece que vai ser ali, provavelmente na terra do Belani, do Thiago, a gente do Pinto. A gente está vendo como é que vai ser isso ainda. Mas é muito importante que a gente vá. Vamos fazer uma forcinha, vamos comparecer, vamos parecer. Não é só competir, é estar tá ali na comunidade, é estar tá junto, é celebrar o HeroClix junto, é brincar, é jogar, é se divertir. E joguem limpo. Vamos fazer a comunidade que o bem vença. Valeu aí, obrigado. Ficou um pouco longo, mas essas são as respostas. Valeu.